Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está aqui no Alesp em Pauta. Hoje a gente vai falar sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Provavelmente o acesso que você já teve é quando você entra na internet e tem lá a política de cookies, e aí você aceita ou não aceita. Essa é a proximidade que a gente, da sociedade em geral, tem. Mas a lei, ela é muito mais abrangente, ela tem a questão das empresas que precisam se adequar e ela completa 5 anos. Por isso a gente está trazendo aqui especialistas no estúdio para falar sobre esse tema. A Assembleia Legislativa de São Paulo já utiliza a LGPD aqui dentro também, tem treinamentos, a gente vai falar sobre isso, mas eu quero que você interaja aqui também com a gente nesse programa para a gente entender como é que funciona. Estou aqui com a doutora Renata Maluf, ela é advogada especialista em direito digital, seja bem-vinda. Muito obrigada. E com a gente também Paulo Vinícius Soares, é coordenador de implementação da LGPD na OAB São Paulo e na CAASP. Seja bem-vindo, doutor. Olá, muito obrigado. Olha, vou voltar aqui com a doutora Renata. Doutora, acho que é interessante, a lei tem 5 anos, mas a gente fazer um panorama aí, porque como eu disse, nos cookies lá a gente está bem interagindo com isso, mas há muito desconhecimento, né? O que é essa lei? Qual foi o objetivo principal dela? A legislação veio para moralizar um pouco o mercado, para garantir mais proteção e privacidade aos dados pessoais das pessoas físicas, tá? Então, o titular de dados é sempre uma pessoa física, a lei não protege o CNPJ. Então, quem é o titular de dados? O que é um dado pessoal? O dado pessoal é qualquer dado que permite a identificação de uma pessoa. Então, pode ser um nome, um endereço, um IP de computador, um número de passaporte, uma placa de veículo, o reconhecimento facial. Tudo isso é considerado a voz, a fotografia é considerado um dado pessoal. E esses dados precisam de proteção, porque aquelas pessoas que tratam os nossos dados, de nós titulares, elas têm, segundo a lei, elas têm que tratar por uma finalidade específica e uma vez cumprida a finalidade de tratamento, ela precisa eliminar esses dados. Então, a gente tinha uma situação de mercado que os nossos dados estavam circulando de uma forma muito livre. Então, a legislação vem acompanhando o movimento mundial de maior proteção e privacidade para todas as pessoas. Muito legal. Doutor, quando a gente fala em proteção de dados, eu fico pensando aqui, tem a questão da fiscalização e com a tecnologia avançando tanto, a gente sabe como é difícil. Toda hora tem uma câmera apontada para a gente e hoje é uma tecnologia que eles olham a face da gente, vê o que a gente está comprando, vê a placa, né, do carro, uma coisa incrível, né? Então, eu acho que são duas questões. Uma é a lei e a outra é a gente também procurar se proteger, né? Porque o brasileiro tem essa coisa de expor os seus dados, né? E dizem que na Deep Web tem muitos dados aí de muitos brasileiros, né? Como é que o senhor, antes da gente adentrar mais na LGPD, essa questão da gente também se preservar? Nós, como titulares, a gente precisa entender o que diz a Lei de Proteção de Dados para que a gente exerça os nossos direitos. Nós temos por hábito se mostrar bastante em redes sociais, apresentar não só dados da gente, mas dos nossos filhos e familiares. E isso a gente também precisa se educar. Porque a partir do momento que eu exponho demais, com o advento dessas novas tecnologias, essas tecnologias conseguem predizer comportamentos. E aí pode influenciar o seu comportamento de compra, pode influenciar até aquilo que você deseja ter ou comprar ou adquirir. Você pode ter também um acesso, né, ou uma influência sobre uma determinada empresa que você passa a ter uma preferência porque você começa a receber mais propagandas. Então tudo isso a lei traz como uma forma de nos dar a oportunidade de refletir sobre os nossos comportamentos. Quanto mais a gente entender como funciona esse sistema, onde o dado é o principal motor, a gente vai ter mais condições de refletir sobre se eu vou entregar aquele dado, se eu vou pedir daquela forma, se eu vou usar aquele site ou aquela empresa. Muito bom. A gente vai falar como é que as empresas estão se adaptando, porque a lei é relativamente nova, mas prosseguindo então, doutor Paulo, como é que as empresas estão se adaptando a este cenário e como é que o senhor vê a LGPD nesses 5 anos? Porque ela teve um processo, né? Depois é que começou a ser aplicada a penalidade, enfim. Em 2018, né, a lei ela é promulgada, ela passa a entrar em vigor, mas só em 2020 que a gente vê os seus efeitos. E o que acontece? Em 2021
que se começa a ter os atos de fiscalização, quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados passa a entrar, né, em atuação. E nesse ponto, a gente vê duas grandes ondas. Primeiro, grandes players de tecnologia, telefonia, bancários, que sim, trabalhavam com muitos dados e sabiam que seriam fiscalizados. Sim. E passaram a atuar de forma a se comprometer com a Lei de Proteção de Dados e passaram também a exigir isso dos seus terceirizados. Então houve uma primeira onda de atualização e de conformidade com a LGPD. O que aconteceu? Muita gente no país espera para ver se a lei vai pegar. E como a ANPD ainda não tinha feito nenhum ato fiscalizatório aplicando uma multa, a gente viu que mais ou menos 80% das empresas ainda não estão com 100% dos seus atos de conformidade completos. E aí, a gente espera que, com a multa que foi aplicada há 2 meses atrás, vai surgir uma nova onda, aí sim, de adaptação completa do mercado. A gente vai então detalhar um pouco mais sobre as empresas, porque, olha, hoje o Brasil cresceu aí em número de empreendedores e será que essa lei é só para os grandes, os menores? Foi flexibilizada? Enfim, a gente vai entender. Mas antes, doutora, eu queria dizer o seguinte. Eu sempre bato na tecla aqui do consumidor exigir seus direitos, né? Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Eu, por exemplo, eu tive meus dados numa empresa e aí eu tentava entrar em contato, não tinha retorno. Aí eu entro num site que chama consumidor.gov, que é muito bom, gente. O Procon em São Paulo também é muito bom e esse depende da adesão das empresas. E eu expliquei, falei, eles estão com os meus dados lá, não me retornam, tem lá meu CPF, meu nome, tudo que eles me pediram. E aí eles rapidamente retornam, o consumidor.gov é muito bom. Mas então qual é o caminho, doutora, para a gente que via que tem os meus dados, estão sendo utilizados, não quero mais que fique nesse site, qual o caminho? Então, a lei garante determinados direitos aos titulares, né? Como, por exemplo, ele pode exigir informações de como os dados estão transitando dentro da empresa, como eles são tratados, pode pedir a correção de dados, tem a portabilidade, pode pedir a eliminação quando não houver mais necessidade. E você, se não for atendido, você pode fazer uma denúncia na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão regulatório. Aí você falou do consumidor, a ANPD tem um convênio com a Senacom, a Secretaria do Consumidor, que também então acaba atendendo e auxiliando, porque a ANPD ela vem fazendo um trabalho muito bacana, mas não tem braço para toda a fiscalização necessária, etc. Então ela está contando com alguns parceiros aí nessa frente, inclusive para fiscalização. Mas você pode fazer essa denúncia e, além disso, se ficar caracterizado que houve aí um dano maior, pode recorrer ao Poder Judiciário, né? Muito bom. Quando a gente cobra, a lei anda. Por isso que eu queria, doutor Paulo, quais são as questões que a gente pode estar mais vulnerável? Porque antigamente a gente ouvia, por exemplo, antes de ouvir LGPD, eu vou entrar nessa empresa aí, mas eu ouvi dizer que esse setor aqui, do setor financeiro, eles têm os dados da gente, não sei como eles conseguem. E eles sabem se a gente entrou na Justiça do Trabalho, não entrou. Isso, a boca pequena se falava, né? Como é que essas empresas têm? Aí eles nem contratam alguém que entrou na Justiça do Trabalho. Isso eram dados que naquela época a gente nem sabia. Mas assim, a gente tem os dados do consumo que a gente colocou, mas eu conversava antes com a doutora. Quando se trata de política, como a gente viu lá no passado nos Estados Unidos, de influenciar uma eleição, aquilo foi utilizado dados, né? Ou quais são os... a gente tem os dados sensíveis, mas o que o senhor vê assim, para alertar a gente como população? Por que a gente tem que estar atento aos nossos dados? Como é que eles podem ser usados no universo individual ou em toda uma sociedade que pode prejudicar a gente? Perfeito. Eu acho que nós, como titulares de dados, a gente tem que pensar e sempre fazer 3 perguntas. Esse dado é necessário para o que estão me pedindo? Ele é adequado? E ele atende à finalidade que me informaram? Isso, se a gente como consumidor, como titular de dado, entender, a gente vai fazer muito mais questionamentos. Isso é muito importante. Necessário, adequado e de acordo com a finalidade que lhe foi informada. Certo. Isso aí já falou tudo, porque assim, eu fico pensando, será que o nome da minha mãe é necessário, o meu tipo de sangue, eu não sei o quê, né? Tem empresas públicas que ele estava contando para o doutor. Eles me pediram tantos dados que depois eu fiquei preocupado. Eu falei, será que era aquela empresa mesmo? Aí fui lá e era. Mas assim, são muitos dados, né, doutora? Aqui na Alesp, por exemplo, tem um projeto de lei que eu não sei nem se já passou. As farmácias não pedirem CPF, a não ser que informe para quê? Porque a gente chegou na CPF, por favor, né? E a gente, se não der...
E aí? O que as farmácias não podem, aqui no estado de São Paulo, é fazer pegar os seus dados para conceder descontos. Isso já está regulado em São Paulo. Não pode pegar meus dados? Você precisa autorizar. Tanto que houve um movimento das farmácias de pedir o consentimento, porque antes o que se fazia eles exigiam os seus dados em troca do desconto, que não pode acontecer mais. Então, quando veio o movimento da lei, muitas farmácias começaram a pedir o consentimento. Então, aí é diferente, porque você está autorizando o tratamento prática, desses dados. Não vê muito ainda. CPF. O problema mas você pode chegar numa farmácia e pedir para eliminarem os seus dados. E eles são obrigados a atender. Mas eu preciso para o convênio tal, para o desconto. Ok, eu não quero receber o desconto. Então, aí, nesse caso, eles não podem tratar os seus dados. O Brasil, em relação a outros países, eu já vi notícias, eu vi um advogado... Eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco, e ele é do canal Futura. E ele falou assim, é uma brincadeira o que fazem com os dados no Brasil, alguma coisa desse sentido, né? É preocupante? Qual é o nosso cenário em relação a outros países? Enfim, países desenvolvidos, né? É preocupante porque hoje você tem, assim, infelizmente tem ataques cibernéticos que ninguém consegue se fechar completamente, né? Então, você tem no mundo inteiro, especialmente Rússia, China, Israel, os hackers tentando invadir as empresas para depois pedir o resgate. Então, se encontra uma porta aberta, uma vulnerabilidade, entra e consegue pedir depois, captura os dados e pede o resgate em criptomoedas. E o que a gente vê é que mesmo grandes empresas, grandes grupos no Brasil estão sujeitos a isso, porque eles trabalham com muita tecnologia e estão, parece que sempre à frente, né? Então, o que a gente tem? A gente tem uma história de que os dados de 223 milhões de brasileiros, portanto, maior do que a população toda, estão na Dark Web. Dados importantes, como fotografia, dados previdenciários, não só o nome e o CPF, né? Então, diversos dados, e isso é um problema, porque aí com a compra desses dados pode-se realizar diversas fraudes, né? Então, infelizmente, embora muitas empresas estejam investindo em segurança da informação, o que você encontra ainda no nosso país é que o investimento é pequeno, até no setor público. Então, não tem verba para isso. E aí, então, existe uma vulnerabilidade maior, então está todo mundo mais suscetível aí ao vazamento de dados, né? Isso acontece. A doutora estava falando, eu lembrei de um filme que chama A Rede. Eu acho que vocês não vão lembrar, mas é um filme muito interessante, porque a mulher simplesmente ela sumiu do mundo, porque os dados, toda a vida, ela não saía muito de casa, né? E toda a vida dela estava... é interessante, né, doutor Paulo, a ficção científica, porque parece que eles adiantam esse filme, acho que tem uns 20 anos, né? E não é tão distante da realidade, porque todos os nossos dados são digitais e se a pessoa pega, você tem desde as questões previdenciárias, seu CPF, a sua foto, tudo, pode se passar por você a qualquer momento, né? Daí a questão dessa nossa preocupação aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo sempre tratar desse tema. A própria Alesp já tem aqui a LGPD em trâmite, já teve seminários, enfim, treinamentos para os próprios funcionários saberem. Agora, é complexo, né, doutor? Para uma pessoa, eu li um pouco da lei, mas eu queria que o senhor destacasse um pouco, porque algumas empresas têm que ter um funcionário específico para tratar dos dados, né? Como é que tem sido isso na prática? O senhor faz parte da implementação disso na OAB e na Caixa de Assistência dos Advogados. Exato. A lei ela determina que todas as empresas tenham um representante, que é o encarregado de dados, que é a pessoa que vai fazer a interface entre a empresa e os titulares quando eles tiverem algum questionamento, quando eles exercerem os direitos, que a doutora aqui já mencionou, mas também quando houver uma fiscalização, quando tiver um agente público questionando se a empresa está em conformidade com a LGPD, este encarregado de proteção de dados é aquele guardião que vai tentar concatenar toda a empresa, o órgão, para que esteja em conformidade e tenha todas as informações para prestar quando assim questionado. Eu tenho algumas questões aqui, a gente falou sobre... eu queria falar um pouco da flexibilização da lei, né? Teve alguma flexibilização para empresas menores? Esse funcionário é DPO, né? Parece que é o nome correto. Parece que empresas menores não é necessário. Isso faz parte de uma flexibilização da lei?
É uma tentativa de flexibilização. A questão do DPO, ela é obrigatória, mas o DPO ele não necessariamente precisa ser um funcionário. Ele pode ser terceirizado. Então, um determinado escritório de advocacia ou uma pessoa que tenha conhecimentos técnicos para fazer essa interface, ele pode ser DPO de mais de uma empresa. Então, nessa flexibilização, você diminui o custo para as pequenas e microempresas. E nesse sentido, elas conseguem ter orçamento para ficar em conformidade. Porque uma das principais questões que a gente vê na prática é que as empresas não colocam no orçamento questões importantíssimas, como segurança da informação, a questão da conformidade para a LGPD, porque eles estão preocupados em vender. A gente acabou de passar por uma pandemia, Sim. Então eles estão tentando retomar, né, o status quo ante. E hoje isso é importantíssimo, porque o Brasil é o terceiro país mais atacado por hackers no mundo, porque é sabido na comunidade que o Brasil não investe tanto em segurança da informação. Tem um amigo que ele estava, acho que era Xangai, ele falou, clonaram o meu cartão aqui. Então, assim, Brasil, mas tem outros aí também, mundo afora. É o mundo todo, Apesar que no Brasil também não é tão difícil de clonarem o seu cartão. A doutora Renata Maluf, ela é uma DPO, né? Eu queria que a senhora explicasse como que é esse processo na empresa, porque eu acredito que envolve muitas pessoas. Então, chega-se tudo novo, né? Então, não, aqui vamos implementar, né? Então, o processo começa com a implementação da lei, né? Então, como é que a gente faz isso? Você entra na empresa e entende como funcionam todos os departamentos. Então, o que a gente precisa, é o que a gente chama de mapeamento de dados, é entender quais são os tipos de dados que são tratados. Então, cada departamento, quais dados trata, onde armazena, com quem compartilha, quando elimina, se vai para o exterior ou não vai. Você tem uma série de providências para adotar em cada departamento de uma empresa, de uma associação, do que for, né? Lembrando, então, que a lei não são só as empresas privadas que têm que se adequar. Então, as privadas e as públicas e as associações também, tá? Então, assim, você faz esse mapeamento todo, cria um mapa, que a gente chama de roupa, e aí adequa os documentos, você vai enxergar os gaps, os buracos. Olha, aqui você está compartilhando mais dados do que você precisa. Então, eu fiz até para uma ONG, a gente fez implementação numa ONG, e a pessoa, para entrar numa biblioteca, ela tinha que deixar o nome, o telefone da ONG, o nome, o telefone, o e-mail, o celular. Você não pode coletar tantos dados, porque pela lei tem um princípio que chama-se minimização. Então, você faz essa adequação toda, ajusta, e aí você cria a cultura, você treina todas as pessoas que estão envolvidas com tratamento de dados. E aí é o mais importante, né? Porque são aquelas pessoas que estão na ponta, que vão entender no dia a dia onde está o tratamento, se está correto ou se não está. E é o mais importante, mas é o mais difícil. Porque você faz um tratamento, quando você volta 2, 3 meses depois, porque como encarregado de proteção de dados, a lei é viva, né? Então você está sempre atualizando as pessoas, contando as coisas, voltando lá e entendendo se está tudo certo. E aí quando você volta, muitas vezes aquela pessoa que já tinha recebido o tratamento está fazendo alguma coisa errada de novo. Então, por exemplo, a história de computador, login e senha, não pode mais você compartilhar o seu login e senha, e ainda acontece, porque se acontecer um incidente de vazamento, você precisa saber quem foi o responsável, é a sua assinatura digital. E aí, daí por diante, então pessoas usando rascunho com informações de dados pessoais no papel, a gente fala em política de mesa limpa, que não pode ter papel solto, tem que deixar tudo fechado em gavetas trancadas. Então esse treinamento, criar a cultura é o mais importante e o mais difícil. Então o DPO está sempre, e aí o que ele faz também que é muito importante, sempre que é criado um produto novo, um serviço novo, ele já tem que sair com a cara da LGPD. Então aí o DPO entra para dizer, olha, tem que fazer assim, não pode fazer assim, você não pode coletar tantos dados, você não pode compartilhar. Eu tenho um cliente no escritório que faz muito isso, eles capturam informação do caixa do supermercado para oferecer cashback. É um projeto de cashback. Aí quer compartilhar com uma outra empresa X, mas pode, você tem o consentimento do consumidor ali na ponta. Então, a gente está sempre desenhando e olhando todos esses detalhes. Por quê? Porque pela lei, todos na cadeia são responsáveis, né? Então, ainda que o meu cliente esteja fazendo tudo corretamente, ele precisa checar
se na ponta o outro está, se para quem o dado vai também está, e o papel do encarregado de proteção de dados é enxergar tudo isso e manter a lei viva dentro da empresa. É um trabalho árduo, no mínimo, para dizer, pelo que eu estou entendendo, porque é muito complexo. Imagina, eu acho que tem que ter um sistema de computador também para dar todos esses direcionamentos. Estou compartilhando muito dado, não estou coletando a mais, não estou, né? O que eu estou compartilhando? Agora, doutor, eu já falo, se não der tempo nesse bloco, no outro a gente vai falar da OAB e da CASP, porque é muito interessante. Eu acho que vocês foram um dos pioneiros, porque logo que saiu a lei já... Até porque lidar com advogados, né? Então tem que andar tudo direitinho ali com os dados. Mas eles também orientam, como classe, os próprios advogados, como é que eles fazem isso. Mas eu queria voltar no aspecto do consumidor, né? Essa questão de, quando a gente clica lá e tem a política de, como é que chama? A política de dados. Privacidade. De privacidade, a gente não lê aquelas 18 páginas que tem ali, mas o que a gente pode falar para esse consumidor, quais os principais direitos em relação a essa política de dados? Porque são muitas páginas, a pessoa dá não vou, dá um clique e vai para frente, né? Tô agindo errado se eu fizer isso? O ideal era que todo mundo lesse, mas não é um costume. Então, nesse sentido, toda vez que você estiver diante de um produto ou de um serviço, você tem que entender primeiro, se eles estão pedindo os meus dados, para que esses dados vão servir? E se não ficar claro, tome cuidado e aí tenha o tempo para ler aquilo ali. Porque é importante que você, como consumidor, tenha clareza quanto à finalidade, se haverá compartilhamento, se os dados serão utilizados para aquilo que você clicou. Às vezes você pode ser induzido a um erro, e isso acontece muito nas eleições norte-americanas. Foi exatamente isso que aconteceu. Dentro de uma rede social, tinham alguns jogos ali que eles colocavam e eles coletavam dados das pessoas sem que elas soubessem. Então é esse viés, é entender, eu estou clicando aqui e eu sei que eu vou entregar meus dados para essa finalidade. Mas se começar a aparecer informações que não se encaixam muito com aquilo que eu presumia, leia e tome uma decisão se você vai continuar. Porque a gente costuma dizer que se você acha que um produto é de graça, na verdade o produto é você. É você. Porque você que está entregando os dados. Eu ia falar essa frase agora, o senhor me lembrou muito bem, né? Eu estava tentando lembrar, porque o produto é a gente. Agora, teve nos Estados Unidos, interessante também, uma pessoa que falou que acho que ela processou uma dessas grandes empresas, porque ela falou assim, vocês usaram meus dados durante 10 anos, eu quero receber por isso, porque vocês... acho que não está tão fora da realidade, né, doutora? Porque a gente entrou nessas redes sociais e bora compartilhar tudo a vida toda e durante anos usaram nossos dados, né? E essa pessoa falou assim, não, eu quero receber, tá aqui, 10 anos vocês utilizando os meus dados. Só que aí, se a gente entra numa rede social, tem lá os botõezinhos, né? Então, assim, e aí? Né? O problema é esse, né? Essas políticas de privacidade, se você tá tudo regulamentado lá e você aceitou, né? Então, a grande questão é o que você está aceitando, é o que o Dr. Paulo estava dizendo. Então, você precisaria checar. Se você olhar qualquer política de privacidade, você vai olhar ali no compartilhamento, praticamente todo mundo compartilha seus dados, né? Com parceiros de negócio, para melhorar os serviços, etc. E isso acaba ficando amplo e até tem situações que a NPD está fiscalizando, que não pode ser tão genérico assim. Né? Isso é muito importante, porque assim, do pouco conhecimento jurídico que eu tenho, eu aprendi, por exemplo, o contrato de adesão, que é um consórcio. Você vai lá, tem um monte de letrinha, mas aquilo é uma adesão, ou você faz ou você não faz. Com a política de dados também é assim, porque fala, não, eu quero que compartilhe só o CPF, mas o nome da minha mãe não dá, né? Em alguma situação que eles vão dizer que eles não conseguem prestar o serviço. Então você pode aceitar o serviço ou não, né? Eles acabam te induzindo a aceitar isso. E isso na justiça lá na frente pode pesar? A gente ainda não tem decisões a favor nesse sentido, né? E aí até quando você estuda um pouco a inteligência artificial, também está se discutindo tudo isso, né? Até que ponto a gente está aceitando, a gente está colaborando com tudo isso. E vai fazer parte da nossa vida. Mas o que se espera é que talvez o judiciário... as decisões estão tímidas, a gente não tem decisão o dano moral não é considerado presumido, então precisa fazer a prova do dano moral. Mas, não sei, nós que trabalhamos com isso, eu fico na expectativa de a gente conseguir ter uma jurisprudência mais forte
para inibir aí os excessos, que ainda existem, né? Muito bem. Jurisprudência aí, só para traduzir um pouquinho, né, doutora? Aquelas decisões reiteradas que é como quase que vira uma lei, né? Porque o juiz segue aquela decisão reiterada. Se você tem filhos, fique atento, porque no próximo bloco a gente vai falar das crianças também. Quem sabe a gente consegue dar um direcionamento melhor. Talvez os pais colocaram toda a sua vida lá nas redes sociais. Será que é isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos? E quais são os direitos das crianças? A gente vai falar depois do intervalo. Estamos de volta hoje no Alesp em Pauta, falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente abriu o primeiro bloco explicando aí a questão dos cookies, né, que é o que geralmente na internet a gente tem o primeiro acesso, mas ela é muito mais ampla do que isso. A gente vai falar sobre a avaliação que os nossos especialistas fazem desta lei, inclusive sobre julgamentos, fiscalização, mas antes eu vou voltar aqui com o Dr. Paulo, porque a gente prometeu falar sobre as crianças, né, e talvez os pais ficam um pouco preocupados em relação a isso. Mas a LGPD, ela não pega num todo, né? Explica pra gente, doutor. A LGPD, ela é focada em dados pessoais. E quando a gente pensa em crianças, em dados pessoais de crianças, a própria lei determina um nível maior de proteção, porque eles consideram que são dados pessoais sensíveis, porque a criança ainda não tem uma formação, então ela não tem como decidir. Então o uso dos dados pessoais delas pode influenciar na formação dela ou até naquilo que é oferecido. Mas o que é importante dizer é que em alguns pontos a LGPD não vai ser aplicada. Quando você está falando do uso indevido da imagem de uma criança, quem define isso é o Código Civil. Por quê? Porque você precisa da autorização de um responsável legal para que isso seja divulgado, seja numa rede social, seja para um familiar, da forma que é determinada. E além disso, o que é importante? É que a lei também coloca, tanto o Código Civil quanto a LGPD, coloca um dever nos pais. Quem é o responsável legal pela criança, pelos dados que são compartilhados com a criança, são os pais. Então os pais têm que ter um nível de criticidade, têm que olhar com muito mais cuidado para saber, mas eu vou entregar o dado do meu filho para isso daqui? Será que é bom? Será que não é? Porque não cabe, não há só um culpado nessa história. O controle parental, hoje a gente vê muito em smartphone. Tem controle para criança, tempo de tela, tem aplicativos que determinam se a criança vai ter acesso ou não a um determinado conteúdo, mas tudo isso é regulado pela vontade de cada pai. Cada pai tem um estilo de criação. Então, nesse sentido, a LGPD vem como um complemento, mas tem muito do controle parental. Doutora, em relação à LGPD, fica à vontade para complementar se a senhora quiser, mas eu queria saber em relação, por exemplo, à Europa, Estados Unidos, como é que está o Brasil? Porque me parece que lá eles começaram primeiro. É muito complexo, a inteligência artificial veio aí e está virando o mundo de cabeça para baixo. As pessoas mostram a foto da pessoa falando com a voz de outra pessoa, mostra nós. É uma coisa, né, que a gente sabe, como é que a gente vai controlar isso, né? É difícil para todo mundo, né? Mas como é que em outros países que de repente começaram antes, estão? Eles estão na nossa frente, sem dúvida nenhuma, a lei europeia. A nossa lei é uma cópia da legislação europeia, que veio um ano antes, e as penalidades lá são muito maiores. Ah, é? Os valores são maiores, então a legislação está funcionando melhor. A gente tem uma autoridade que ela começou mesmo com a ideia de conscientização da população. Ela disse que ia fazer isso. Então, essa demora para fiscalização e penalidades, eu acho que de alguma forma ela atrapalha, porque o brasileiro tem essa característica, né? De só correr atrás quando ele tem um risco muito grande. Então, nesse ponto, a gente ainda está atrás da legislação europeia e dos Estados Unidos também. Lá eles conseguem aplicar isso em empresas menores? Porque, pelo que vocês disseram, grandes empresas de telefonia, tá? E lá já chegou um nível... Não, sim, lá, mas aqui também. Então, eu tenho clientes, tenho clínicas de saúde. Então, por exemplo, dados de saúde são dados sensíveis. Então, as clínicas de saúde, todas elas deveriam já estar adequadas à legislação, porque tratam muitos dados sensíveis, né? Então, assim, eu tenho clientes de pequeno porte, não é que não existe isso.
O que a gente vê no Brasil é que ainda muita gente não conhece a lei. Então, às vezes eu entro nas empresas e, principalmente no momento do treinamento, os funcionários não têm ideia do que seja, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem esse cenário. Então, muita gente não conhece a legislação e, portanto, não conhece os seus próprios direitos, e muitas empresas ainda não entenderam a necessidade disso. Mas o que tem acontecido? Então, por exemplo, se tem uma empresa que está adequada e tem um DPO, ele começa a soltar questionário para entender todos os parceiros de negócio daquela empresa se estão adequados. Então, assim, e vem um questionário robusto. Se tem segurança da informação, se tem política, se tem DPO, etc e tal. A hora que volta com um nível de maturidade muito baixo, tem empresas que deixam de contratar com essas pessoas. Então, o próprio mercado faz esse movimento. Mas a gente ainda está longe de ter uma situação de adequação geral, está bem Lógico, longe. até porque é um andar, né? A população cobrando, as empresas se adaptando, a fiscalização vai tudo junto. Doutor, fala um pouquinho da OAB e da CASP também, porque a gente falou anteriormente, a Ordem dos Advogados. Quantos advogados tem no estado de São Paulo hoje, mais ou menos? Mais de 450 mil. 400, então teve pouco trabalho, né, para poder implementar isso. Conta pra gente. Só um pouquinho. O que a gente tem feito, né? Nesses últimos anos a gente precisou, como a doutora Renata disse, entender como funciona a OAB. Certo. Onde entram os dados, desde o início daquela pessoa que vai prestar a prova da OAB, depois quando ela passa, ela se torna um inscrito, todas as questões de sociedades de advogados. A gente precisou entender onde esses dados são guardados, armazenados, por quanto tempo, se eles são necessários permanecer na ordem ou não. E aí conscientizar todo o time de funcionários da OAB. E aí a gente está falando da seccional inteira do Estado. Então a gente precisou explicar para eles, a lei tem essa finalidade, visa a minimização, porque a gente tem como base guardar o máximo de dados. A gente sempre acha que a gente vai precisar daquele dado para um dia. Mas às vezes não é, e a gente tem que diminuir, a gente tem que reverter essa mentalidade. Feito isso, a gente passa para um mapeamento e aí a gente passou a trazer novas políticas. Políticas dentro da OAB, então uma política de privacidade como tem numa empresa, a OAB e a CASP tem hoje. Hoje a gente tem um gerenciador de cookies, então toda pessoa que entra no site da OAB consegue saber, esse cookie aqui serve para qual finalidade? É um cookie de publicidade? Ele é um cookie necessário para eu saber aonde você clicou para eu melhorar a sua experiência? Mas tudo isso é explicado, coisas que antes não eram. E além disso, a gente tem treinado uma série de pessoas dentro da OAB para prestar orientação jurídica aos próprios advogados. Porque muitos deles entendem que eu sou um advogado empresarial, eu só cuido de dados de pessoa jurídica, eu não preciso me adequar à lei. Mas se ele tiver uma secretária, ela tem um funcionário. E o dado desse funcionário é um dado pessoal. E ele precisa se adequar. Então esse é o que a gente busca dentro da OAB. É trazer uma unidade de organização com relação à proteção de dados, mas também fazer o dever social da OAB, que é atuar em prol de todos os advogados e, por consequência, da sociedade em prol da LGPD. Entendi. Doutora Renata, eu conversei com um advogado aqui sobre empreendedorismo e ele falou, olha assim, a empresa quando começa, ela não tem que pensar, porque ela está muito pequena, em pensar em se regulamentar em todas de uma vez só, porque ela vai gastar muito dinheiro, ela não tem nem condição. Em relação à LGPD, o que a senhora diria? Mas ele lembrava o seguinte, é importante você ir se adequando aos poucos para que você também não sofra em todo esse processo. O que a senhora diria para uma clínica, para quem é uma pequena empresa, para ir se adequando, conversar com o advogado, ler um pouco a lei, porque não é só a questão jurídica também, às vezes tem que contratar um especialista, sei lá, da área de informática, né? Então, tem que ser feito, né? Porque a legislação exige que todo mundo esteja adequado. E o que eu sempre falo para os meus clientes, que isso é ótimo para a imagem da empresa. Então, se você puder fazer isso, é um trabalho burocrático? Não é complexo. Hoje tem muitos profissionais, muitos advogados que trabalham nessa área. Dá para fazer uma implementação tranquilamente, obviamente cuidando, né? Porque tem DPO a R$50, você encontra na internet. Mas fazendo isso é muito importante para ela poder mostrar para o mundo que ela tem uma preocupação com os dados pessoais do cliente. Isso pega super bem. Então, eu entendo que tenha que ser feito. A parte de segurança de informação também. Obviamente que investimentos de acordo com a possibilidade, e muitas vezes talvez contratando sistemas de terceiros em que o terceiro
tenha que estar em conformidade com a legislação, né? Quando você usa sistemas de terceiros, um condomínio, por exemplo, tem aquele sistema de controle de acesso. Quem tem que ter um sistema seguro, robusto, é a empresa que fornece o sistema. Então, não é que ela vai fazer um investimento enorme se ela usar alguns sistemas de terceiros. Mas todo mundo tem que fazer. Então, e não é só fazer uma política genérica, é entender mesmo do que se trata. Não é complexo de fazer, é bacana de fazer e pega muito bem. Então, eu acho que todo mundo deveria fazer. Então, retiro o que eu falei, não é uma coisa que você vai fazer gradualmente, não. Você tem a obrigatoriedade de fazer, não importa o tamanho da empresa. E, ao mesmo tempo, é interessante porque, já que você tem que fazer, tem uma receptividade boa das pessoas. Isso é muito interessante porque é a mesma coisa quando se trata do meio ambiente, né? As pessoas hoje acompanham muito de perto as empresas na rede social. Então não adianta assim, pintei a parede de verde, estou ambientalmente correto. As pessoas vão lá ver, vão saber realmente. Então aquela empresa, se ela realmente está respeitando os dados, que é uma coisa... respeitar os dados, acho que é respeitar a pessoa, né, doutor? Tem esse fundo também que às vezes fala, trato de qualquer jeito, compartilha, não sei o que lá. Eu sou de um tempo que, assim, para passar o telefone de alguém, a gente tinha que ligar. Posso? Hoje em dia, o pessoal... alguém me passou. Não sei, é uma cultura, foi mudando. Mas é interessante o que o senhor falou, que é coisas que têm que ser revertidas, né? Exato. Não posso sair compartilhando se a pessoa não gosta, né? Acho que é um exemplo interessante que a gente faz o tempo todo e não deveria, né? Exato. E você falou muito bem. Hoje, o direito da autodeterminação informativa, que é o direito de saber o que estão fazendo com meus dados, é um direito constitucional. Correto. Ele foi alçado ao nível constitucional como um direito fundamental da pessoa aqui no Brasil. Então, todo mundo tem esse direito. Então, essa mentalidade, na verdade, não é uma mentalidade só comportamental. Ela está calcada na nossa Constituição. Então, todo mundo tem que pensar dessa forma, porque aí sim, empresas terão diferenciais competitivos e nós, como titulares, nós vamos procurar esses diferenciais para a gente entregar os nossos dados de forma segura para as empresas. Uhum. Doutor, qual é a sensação que o senhor tem aqui? Porque a gente no primeiro programa falou da questão dos nossos direitos, a gente até pode aprofundar um pouco mais, mas eu também me preocupo assim, dessas questões quando, para além da questão comercial, que podem usar os nossos dados, questões políticas também, que a gente viu no passado, mas a gente sabe que com inteligência artificial, por exemplo, tanta coisa que vai mudar, da gente ter a consciência como cidadão de que eu preciso proteger meus dados, eu preciso proteger os dados dos meus filhos, e se alguém utilizar, como é o caso nos Estados Unidos, que teve da Cambridge, que a gente falou aqui, a sociedade se mobilizar e realmente punir, né? Porque são aspectos muito importantes socialmente, politicamente, do uso dos nossos dados. Só para complementar, eu falava com a doutora antes, da questão hoje dos dados que eles chamam de dados internos, né? Um monitor de uma TV, ele olha para você e analisa a sua feição e, no caso, o Yuval Harari que cita isso, o historiador israelense, que ele consegue ver até a sua preferência sexual, porque ele está mostrando uma imagem de um homem, de uma mulher. Ele falou, tudo bem, num país que está liberado, tudo bem, e num país que as pessoas são punidas com a morte. Então, são questões que, aos poucos, a gente vai assimilando, né, e vai entendendo, mas eu acho que uma responsabilidade de cada um de nós entender essa questão dos dados. Né? Exato, essa reflexão ela sempre tem que ser prévia. Porque nós aqui, a gente tem muito costume de querer saber o que é uma novidade aqui no Brasil. Uhum. Então a gente entrega o dado para um app para saber como é que eu vou ficar mais velho, ou qual que é a minha preferência para uma viagem. Só que no afã de você ter acesso a essa informação, você entregou o dado. Quando na verdade você tem que questionar. Mas eu vou entregar esse dado para quê? Isso aqui vai fazer sentido? E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de um consumo de dados massivo. Então, sim, são vários aparelhos dentro da sua casa que estão interconectados e estão avaliando o comportamento seus. E se você não tiver cuidado, se você não refletir sobre isso, seus dados vão ser coletados, você não vai saber o porquê e às vezes você vai ter resultados que você não gostaria. Então, a reflexão sempre tem que ser pretérita. E quando a gente fala em inteligência artificial, nós estamos discutindo, neste momento, o marco regulatório da inteligência artificial no Brasil. E um dos temas que deve ser protegido é a privacidade e a proteção de dados. Então, todo mundo que trabalhar com inteligência artificial aqui no Brasil também vai ter que levar em consideração que privacidade e proteção de dados
é um direito constitucional e que não pode ser violado a não ser que eu informe, né, o titular do dado e assim consiga uma base legal, seja ela o consentimento ou qualquer outra, que me permita fazer esse tratamento. Difícil, hein, doutor? A gente conversa com a inteligência artificial, o jornalista usa muito, acho que advogado também já está usando. A gente era o buscador antigo, mas a inteligência artificial dá a resposta rápida, enfim, né? E daqui a pouco está tratando a gente, chamando pelo nome, com carinho, que eles não têm carinho. Então, nunca coloque seus dados e seu pai, não coloque nada, né, doutor? Nesses sites de inteligência artificial, eu, pelo menos, penso assim, né? Porque isso pode ser replicado. Se eu coloco meu nome, meu CPF... faça uma busca para mim do meu nome CPF. Outra pessoa pode perguntar e por enquanto ela é meio maluquinha, né? Então, de repente, ela fala, os dados estão aqui do fulano de tal, o CPF dele é esse. Então, não coloque, acho que é uma forma de se precaver, né, doutora? Inclusive, se você hoje fizer uma pesquisa no ChatGPT com seu nome, vai te dar a sua ficha inteira. Tem? Não, eu não fiz ainda, eu tenho medo. Eu fazia isso no Google, é sério. Meu Deus. Então, hoje ele vai coletar todas as informações que estão aí na internet, etc. e tal, e acaba formando. Principalmente você que é jornalista, etc., vai aparecer um monte de coisa. Vai aparecer um monte. Mas o que o Dr. Paulo falou é a pura verdade. Eu estou fazendo uma matéria de doutorado de inteligência artificial e toda vez que se discute os assuntos, os casos, sempre entra a proteção de dados. Sempre tem um viés para isso. Porque a gente está num momento que não se sabe onde vai parar, né? Se discute muito a ética da inteligência artificial, a moral. E aí sempre esbarra na Lei Geral de Proteção de Dados, na privacidade de proteção de dados, o que é ótimo. Né? Ótimo, é excelente, né? E eu fui acompanhando a inteligência artificial, não digo desde o começo, mas quase desde o começo, né? E no começo a gente falava assim, resuma tal livro, né? Ele resumia, falava, dava tempo. Agora você pede, ele fala, olha, não posso muito resumir tal livro, tal, direito autoral. Vai aprendendo, ou então existem equipes que são colocadas lá, humanas, para tratar dessas questões. Bom, a gente está caminhando para o final, mas eu acho que é importante essas duas questões, né, doutor Paulo? Orientar a população, como é que a gente pode evoluir e respeitar os nossos direitos, até se o senhor quiser falar um pouquinho mais dos principais direitos que a gente tem e que pode estar vulnerável, né? Aquele tripé que o senhor colocou é muito importante do alcance, né? São três coisas que você falou. Finalidade, adequação e se os dados são necessários para aquela finalidade que te foi informada. Finalidade, adequação e se você perceber que não é, você pode começar a questionar as empresas e falar, esse dado, por que você quer meu CPF, né? Geralmente não dá muito sucesso porque as pessoas, olha, se não colocar, e a gente conversa muitas vezes com a inteligência artificial e ele fala, eu não vou prosseguir, não vou conseguir prosseguir sem esses seus dados. Então tudo isso tem que ser ajustado e a lei está aí para isso. Se ele falar não posso prosseguir, e aí, doutor? Aí tem que ver, porque... Mas essa política que cada empresa tem, ela está baseada numa lei que é uma base para todos, né? Nesse caso de não vou poder prosseguir, acho que o consumidor tem pouco a fazer, né? Tem porque, como são empresas privadas, está regulado pelo Código Civil. Ele vai te prestar um serviço, mas ele pede uma contrapartida. Né? Desde que isso esteja dentro de uma ética e não infrinja nenhuma outra lei, isso é permitido. É como se fosse uma negociação, vamos assim dizer. O problema é quando ele não te informa. E aí ele coleta o dado sem que você saiba. Mas se ele decidir não prosseguir, também cabe a gente, como titular, entender, será que eu preciso? Ou será que não tem um serviço equivalente que me dá mais segurança? É isso que a gente tem que começar a refletir, porque aí esse diferencial competitivo que a doutora Renata falou, ele vai acontecer, porque eu vou procurar empresas mais seguras, ao invés das empresas mais baratas, no qual o produto pode ser você ou o dado do seu filho ou de algum parente seu. Agora, doutora Renata, a gente falava antes das grandes empresas multinacionais, principalmente de redes sociais, que usam os nossos dados, mas hoje estes dados eles estão pulverizados, tanto no setor público, sei lá, na Previdência, né, que os nossos dados estão lá, enfim, mas também nas mais variadas empresas que a gente usa no dia a dia, desde um médico, um mercado, todos os nossos dados estão lá, né? Então, é uma adaptação que já está num nível, digamos, mais baixo também, né? Não, o que eu acho só que a gente precisa lembrar é que, assim, ainda que os seus dados estejam numa clínica, num poder público, numa empresa com quem você contrata, o bacana da lei é que essas empresas todas, e vamos lembrar que também não é só a empresa que está sujeita ao tratamento de dados, às vezes é pessoa física. Eu tenho uma amiga que é fotógrafa.
Fotógrafo tira foto, que é um dado sensível, imagem. Sim. Ela precisa estar em conformidade com a lei. Ela não pode compartilhar as fotos porque ela está fazendo isso para fins econômicos. Então, ela precisa ter o consentimento do titular lá da fotografia para postar isso e fazer propaganda do trabalho dela. Nossa, então, mas assim, é difícil. Eu estou numa festa, vou pedir o consentimento de 30 pessoas. Não, para tirar a fotografia, se você está numa festa, não tem fim econômico. Eu posso tirar uma fotografia sua, mas a fotógrafa, para publicar como um trabalho dela, ela está usando isso para fins econômicos. Então, ela precisa pedir o consentimento do titular. Né? Então, a gente não fala que só empresas que tratam dados estão submetidas à legislação. Todas as pessoas que tratam dados, sejam físicas ou jurídicas. Né? Então, como eu estava falando, que você diz, está disseminado, os dados estão disseminados, mas o bacana é que cada um no seu quadrado tem que cuidar de tratar os seus dados só para aquela finalidade. E não compartilhar com terceiros, entendeu? Então, aí você tem segurança nisso. Então, a farmácia ou a loja, etc., vão tratar o supermercado, para aquela finalidade não vão compartilhar. A Previdência, a mesma coisa. Então, você tem... Então, não dá para a gente pensar, todo mundo tem meus dados, então eu não tenho que me preocupar, vou aceitar todas as políticas de cookie, vou aceitar tudo e está tudo aí mesmo. Porque a Netflix te fornece, né, te oferece o filme de acordo com o seu gosto, porque você também já passou as informações para eles, assim vai, né? Mas o bacana é que, então, cada um tem que tratar isso só para aquela finalidade, não pode ter abuso no tratamento de seus dados. E você pode exigir isso hoje. Tá? E eu lembrei aqui, doutor Paulo, geralmente a gente instala um aplicativo e ele já pergunta assim, olha, esse aplicativo ele usa, eu não sei se é para compartilhar ou rastrear o termo que eles usam, rastrear. Pedir para o app não rastrear. E eu sempre coloco o que é isso aí? Isso, na verdade, são os recursos que o app utiliza, que não necessariamente tem a ver com o resultado final que você busca do app, mas para ele melhorar ou aperfeiçoar a entrega que ele faz para você. Às vezes ele capta a sua voz, ele capta a sua geolocalização. E antes dos eventos da Cambridge Analytica, isso era muito escondido, a gente não sabia. A gente baixava o app, tinha a entrega, mas a gente não sabia que ele estava coletando a nossa voz, ele estava coletando informações, ele sabia o que a gente digitava, porque tem aplicativo que acompanha o teclado da gente dentro do celular. E nesse sentido, com o dever de transparência que a LGPD tem e a lei europeia e a lei americana determinam, os grandes players de mercado tiveram que se preocupar com a privacidade e tiveram que ser transparentes com a gente para dizer, esse aplicativo ele rastreia. Você quer que ele rastreie, sim ou não? E aí a gente passa a fazer a autogestão da entrega de dados. Interessante. Entendeu? E aí isso torna muito mais seguro o nosso uso dentro desses aplicativos. Muito. E eu me lembrei também da questão a própria tecnologia vai tentando se adequar, né? Eu me lembro uma vez de uma reportagem que dizia o mesmo tanto de hackers que tem de gente tentando proteger, tem gente tentando invadir, né? E eu me lembrei, por exemplo, do cartão de crédito, hoje os bancos disponibilizam um cartão só com o número para você usar numa compra eletrônica, que é muito bom, você não precisa usar o seu número, né? E o e-mail também, né? Você quer ocultar o seu e-mail? Tem uma outra questão, né? Então a tecnologia vai se ajustando, tudo isso a gente tem que aprender. E LGPD está na nossa vida o tempo todo como empresário, e a gente acho que deixou bem claro aqui, e também como consumidor, quais são os nossos direitos. Então, doutora Renata, muito obrigado pela sua presença. Se eu esqueci alguma coisa irrelevante, fique à vontade aí para finalizar. Foi ótimo, muito obrigada. Agradeço. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui da Caixa de Assistência dos Advogados e da Ordem dos Advogados do Brasil, com 400 mil integrantes. Tem muito trabalho. Agora, os advogados estão aí para ajudar a gente, né, o tempo todo. Então, eles mesmos passaram por essa atualização na ordem, né? Às vezes não é a área de domínio, mas com certeza é um profissional que vai te ajudar a ter mais interesse e especializar-se mais neste tema. Eu quero agradecer muito a sua presença e a presença dos nossos convidados aqui. Até a próxima edição.